Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre doenças que afetam o sistema genital feminino e masculino. Então vamos lá. Chama a vinheta. Mas e aí? Para falarmos sobre essas doenças, primeiro precisamos lembrar como são formados esses sistemas. O sistema reprodutor feminino, ou o sistema genital feminino, é classificado em órgãos internos e externos. Os órgãos internos são denominados de vagina, útero, ovários e tubas uterinas. O termo vulva ou pudendo refere-se ao órgão feminino externo, que são denominados de monte púbico, ou aquele famoso capu de fusca, lábios maiores e lábios menores, clítoris, bulbo do vestíbulo, encontrado no monte pubis e no monte uretral, onde te entrega se tu é uma moça de família ou se tu é uma quenga. Já o sistema genital masculino tem sua estrutura menos complexa. De acordo com a localização anatômica, tais estruturas podem se dividir em órgãos sexuais internos, inclui o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, glândulas seminais, ducto ejaculatório, incluindo a uretra, próstata e glândulas bulboretrais. Órgãos sexuais externos incluem o pênis, onde quando chega uma certa idade o senhorzinho vai precisar usar um azulzinho para que, vocês já entenderam, a porção distal da uretra e o escroto. Então, agora como entendemos como os órgãos genitais masculino e feminino são formados, agora iremos falar sobre o HPV. Mas antes de tudo, o que é o HPV? O HPV é um vírus que se adquire durante as relações sexuais. Como é muito comum, a maioria das pessoas que tiveram relações sexuais, estima-se cerca de 80%, se contaminam durante a vida. Como é comum, isso costuma acontecer logo no início da vida sexual. Ele é encontrado mais frequente na região genital de homens e de mulheres, mas existem mais de 100 tipos conhecidos e alguns podem ser encontrados na pele e outras regiões do corpo. Aqui vamos falar apenas da questão relacionada à infecção genital e seu aspecto mais relevante, que é sua relação ao câncer do colo de útero. Mas e aí? O que a desgraça desse vírus pode causar no nosso corpo? Na maioria das pessoas não causam nada. Nossas defesas naturais costumam impedir que ela produza alguma doença. Mas um pequeno percentual, cerca de 5%, vai ter alguma manifestação da infecção. Destas, a maioria terá uma manifestação transitória e benigna da infecção, que pode ser um preventivo levemente alterado ou uma verruga genital, ou cerca de 1% terá uma manifestação relevante, representada por uma lesão precursora do câncer do colo. As lesões de alto grau ou neoplasia intraepiteliais cervicais. Estas são as lesões mais importantes, pois, se não detectadas e tratadas, podem progredir até o câncer do colo do útero com alguns anos. Mas aí, quais são os sintomas que o HPV pode causar? A infecção pelo HPV normalmente não causa sintomas, onde ocorre a dificuldade do paciente a descobrir a doença. A manifestação visível são verrugas. Pode causar alguns desconfortos, mas as lesões internas, em vagina e colo do útero, são completamente assintomáticas. Por isso, as mulheres devem se submeter ao exame preventivo para rastrear as lesões. Como é o danado do tratamento? Infelizmente, não existe tratamento com comprovação científica de eficácia para a infecção do HPV, quando não há lesões precursoras ou verrugas. Nessa situação, fazemos o esclarecimento e o recomendamento que a mulher mantenha seu exame do preventivo em dia, como recomendado acima. Caso surja uma verruga ou no seu preventivo apresente alguma suspeita de lesão precursora, o que não é o mais frequente, ela deverá seguir as orientações do seu médico. O tratamento das verrugas é variado e deve ser escolhido conforme a vontade da mulher e a experiência do médico. Já as lesões precursoras podem ser tratadas destrutivamente por várias formas ou retiradas cirurgicamente. Mas e aí? Como vamos prevenir
A Laricinha é o Juninho do HPV. A infecção pelo HPV é difícil da prevenção, pois depende do contato da pele doente com a pele sadia e não depende da ejaculação. Assim, a camisinha deve ser usada durante toda a relação sexual. E o principal, tem um número reduzido de parceiros sexuais. Sim, dá uma maneiradazinha aí, por causa que senão o bagulho fica doido. Já a prevenção do câncer do colo deve ser feita pela realização regular da prevenção conforme descrito acima. Mas, recentemente, estão disponíveis vacinas contra os tipos mais comuns de HPV que contaminam a região genital. E aqui eu termino com uma dica, hein? É melhor usar preservativo do posto, que é de graça, do que ficar com uma laricinha contaminada, hein?